Esse episódio tem um oferecimento de Embratel. Habilite sua empresa para o próximo nível. Que tal explorar uma nova fonte de renda e se tornar um empreendedor? Uma opção acessível é investir como franqueado da Santa Carga, reconhecida como a melhor microfranquia do mercado. Com um investimento inicial de apenas R$ 19.900, você adquire um totem carregador de celular com uma tela ampla para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real, além de oferecer acesso à internet via Wi-Fi próprio. Posicione seu totem em locais estratégicos, como shoppings, oficinas, padarias ou lojas, e comercialize espaços de anúncios em vídeo para comerciantes locais. A Santa Carga oferece o suporte completo e cuida da produção dos vídeos, proporcionando uma fonte estável de renda. Muitos empreendedores já têm vários totens, possibilitando ganhos mensais de mais de R$ 8.000 por totem. O melhor de tudo é que você não precisa gerenciar estoque, contratar funcionários ou arcar com despesas de aluguel. Visite santacarga.vip para obter informações detalhadas e mencione que é ouvinte do Café Brasil ou do Lidercast e receba um bônus exclusivo de R$ 1.000. Inicie seu próprio negócio com uma das franquias de crescimento mais rápido no Brasil, Santa Carga. E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini. Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @CasaPortini. Se escreve Casa Porcini, com C. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos a Cris Nascimento e o Murilo Macedo, um casal de brasileiros que se conheceram na Austrália quando estavam passando alguns meses por lá e não mais voltaram para o Brasil. Juntos, criaram na cidade de Sydney o Kingtown Project, com a intenção de servir comida com um toque humano. Criamos o Kingtown para alimentar a alma das pessoas e fazer com que seja mais do que apenas comida. Como brasileiros, adoramos ter pessoas por perto e sempre dizemos: esqueçam seus celulares e fiquem imersos em torno da mesa. É o que diz a Cris. Uma conversa gostosa sobre brasileiros que decidem fazer suas vidas muito longe de seu país natal, mas que carregam na alma a brasilidade e assim fazem acontecer. Muito bem, mais um Lidercast. Eu sempre começo contando como é que meu convidado chegou aqui. Nesse caso, é um casal convidado. Estava eu um belo dia fazendo uma daquelas lives nossa, quando entraram os dois, diretamente da Austrália. Dois brasileiros aqui participando, foi muito legal. Eles entraram na live com a gente, trocaram uma ideia, porque contaram o que estavam fazendo lá, acabou virando meio que uma entrevista, né? Para a turma toda assistindo. Pô, que legal, os dois lá na Austrália, com aquela loucura de... Quanto tempo é? Qual é a diferença de time daqui? 12, 16 horas? 13, 14 horas, depende do horário de verão. Isso aí. Então, estava 13, 14 horas de diferença e foi um barato, batemos um papão, entraram em mais 2 ou 3 lives. Eu falei, bom, o dia que vocês vierem para o Brasil, dá um alô para a gente sentar aqui, porque deve ter muita história para contar. Então, bom, deu certo. Deu certo, estamos então, aqui. Estão os dois. Vou começar com aquelas velhas perguntas que vocês sabem como é que são, né? As 3 que não pode chutar e o resto chuta à vontade. Evidentemente que eu começo primeiro pelas damas, né? Então, seu nome, sua idade e o que você faz. Bom, acho que nome, tomara que dê tempo, porque meu nome é bem comprido. Meu nome completo
É Maria de Fátima Cristina de Oliveira Nascimento, mas todo mundo me chama de Cris. Para facilitar. Muito melhor. Que é um nomão. Eu tenho 36 anos e eu sou uma cozinheira de formação, de profissão, sou formada aqui no Brasil. E hoje na verdade, eu sou mais, além de cozinheira, eu sou uma empreendedora, uma sonhadora, mas e faço um pouco de tudo na minha empresa também lá na Austrália. É cozinheira ou é chefe? Então, tem uma polêmica aí, né? Eu falo que a gente se forma lavador de louça, né? Na faculdade. Na verdade, você se forma como um gastrólogo, né? Quando você faz a faculdade de gastronomia aqui no Brasil. Mas lá na Austrália, qualquer cozinheiro é chamado de chefe. O que eu não concordo muito, porque eu acho que existe uma certa hierarquia na cozinha. E quando todo mundo é chefe... Ninguém é chefe. Então, acontece que, assim, hoje eu sou a chefe do meu próprio negócio, né? Então, eu me considero uma chefe de cozinha, mas já trabalhei em muita cozinha por aí, sendo cozinheira mesmo. Mas então é uma chefe. Sou uma chefe. Hoje eu posso falar que eu sou... É um cargo, mas é... Ontem eu gravei um Leadercast com um chefe. Olha só! E hoje temos uma chefe aqui. Sim. Agora você. Seu nome, sua idade e o que você faz? Meu nome é Murilo Fernandes Rodrigues de Macedo. Também é começou perdendo no nome. Já perdeu no nome. Imagina a combinação de filhos. Né? Melhor. Ninguém mudou o nome porque não tem como. Eu tenho 38 anos, fiz agora dia 7 de setembro. E o que eu faço? Bom, dos 3 anos pra cá eu virei empreendedor, né? No nosso business, no nosso negócio junto. Mas como formação, eu me formei em administração de empresas. Sim. E eu fiz logística empresarial no Brasil, eu trabalhava numa multinacional e fui para a Austrália. Aí lá na Austrália... Quem foi primeiro para a Austrália? A gente se conheceu na Austrália. Mas quem foi primeiro? Ele chegou, 15 dias antes. Por coincidência, a gente chegou na mesma época na Austrália. Tá, mas então eu vou pela hierarquia, já que ele chegou antes, vou começar por ele lá, né? Ele chegou primeiro. Onde? Eu nasci em Santo André, São Paulo. Do ABC mesmo, é? ABC. E a Cris nasceu onde? Eu nasci em Mogi das Cruzes, mas minha família sempre morou em Itaquaquecetuba, Grande São Paulo. Tá. Fala de novo o nome. Itaquaquecetuba. É porque é difícil. Tem gringo ouvindo a gente. Nem brasileiro consegue. Os gringos falam Paranapiacaba, Itaquaquecetuba. É impossível para eles, né? Então, Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba. Isso aí, né? Itaquá para os íntimos. Tá bom. Mas aí, você nasceu aqui no ABC? Isso, morei minha vida toda no ABC. Mesma casa. Foram 24 anos, né? E aí, dos 24 para frente, aí é a Austrália. Você estudou para fazer o quê? Então, eu estudei administração. Se formou? Me formei em administração de empresas, fiz a faculdade. E eu fiz uma pós em logística empresarial. Tá. Também focando no trabalho que eu tinha na época. Né? Trabalhava na parte de engenharia industrial, mas com melhoria contínua, eficiência de produção. E aonde você trabalhava? Pode falar? Claro, pode falar. Aqui não tem jabá, pode trabalhar na Pirelli, em Santo André. Pirelli, uma baita empresa, cara. Legal. Trabalhei 5 anos lá. Sim. Aprendi muito. Tô grato a eles, mas... 5 anos? Você saiu com 24, você entrou lá com 19 anos? Entrei como estagiário. Estagiário? Desculpa, eu saí com 25. Quando eu fui pra Austrália foi de 25 para 26, Tá. Eu entrei na Pirelli, foi 2007. E você saiu da Pirelli para ir embora para a Austrália? Na verdade eu saí da Pirelli de mais um monte de coisa. Eu quis meio que dar uma virada assim na minha vida. Eu brinco com a Cris, falava que tinha uma vida fácil, entre aspas, porque já estava ali meio seguindo o trilho da vida, normal. Sim, já você estava enxergando uma aposentadoria da própria Pirelli, 30 anos depois, e isso te incomodava? Porque a Pirelli é perto de casa, então era assim, 10 minutos de carro, menos até, dependendo do trânsito. Morava com os meus pais, na época eu tinha uma namorada e... Que não era eu. Não era, Cris. Então, e aí já vinha aquela pressãozinha assim, tem que comprar um apartamento, não só por ela, mas acho que todo o entorno da... O que seu pai e sua mãe faziam? Então, Faziam?
Meu pai e minha mãe, os dois têm uma lotérica cada um, hoje em dia. Mas Cada um, 2 lotéricas? São 2 Uma lotéricas. Da sua mãe e do seu pai? Isso, Baita competição, cara. Que legal. Nós somos espalhados pelo ABC inteiro, porque o meu pai tem uma em São Caetano e a minha mãe tem uma em São Bernardo. Mas já há muito tempo, fazer 30 anos a da minha mãe e do meu pai. Porque os dois são empreendedores. Isso. Você cresceu num lar empreendedor, é isso? E mudei como eles porque meu pai trabalhou 17 anos na Volkswagen, em São Bernardo. Até quando virou Auto Latino, depois ele saiu. E a minha mãe também trabalhou na Volkswagen. Pô, seu pai saiu de lá, que tem Ontem eu estava conversando com um amigo meu, falando sobre o negócio da inteligência artificial que está chegando aí, que vai debandar um monte de emprego e não sei o que. Aí eu dei exemplo para ele. Falei, cara, o tempo que eu trabalhava na Dana, lá atrás, a Volkswagen tinha 70 mil funcionários, 80 mil, 60 mil. E é um negócio assim absolutamente monstruoso a Volkswagen, né? Se você for na Volkswagen hoje, eu não sei quantos tem, mas deve ter 15 mil. 12 mil, 15 mil talvez hoje. Para onde foram os 50 mil? O que aconteceu com os 50 mil? Que foi desintegrou a empresa. Sim. Então ela murchou, não deixou de vender, deve vender mais do que vendia naquela época, aumentou a produtividade dela, melhorou a qualidade dos carros, mas reduziu barbaramente. Para onde foram? Morreram os 50 mil que perderam emprego? Não, virou dono de lotérica, cada um se espalhou e criou-se uma nova leva de empregos em outros lugares. Tem cara trabalhando com celular que não existia na época, né? Uma leva de serviço. Então, do mesmo jeito que ela chega, é a destruição criativa do Schumpeter, né? Sim. Vai destruir uma porrada de coisa, mas também vai nascer um monte de oportunidades novas aí que quem tiver esperto pega lá, né? Sim. Mas então tua casa era de empreendedores. E a Cris? Bom, meu pai já falecido, ele faleceu, eu tinha 4 anos de idade, ele era policial militar. E minha mãe era dona de casa. E aí, assim, meu pai faleceu aos 45 anos, ele teve um infarto fulminante. Puta merda, infarto, eu já achei que era trocando tiro com bandido. Não, foi um infarto fulminante dormindo. A minha mãe foi acordar ele um dia, ele tinha falecido. E aí eu tinha 4, meu irmão 9 e meu irmão mais velho 17. Puta merda. Foi assim uma loucura, né? Porque por isso que eu admiro muito a minha mãe, por ser uma mulher extremamente forte, por ter segurado essa barra, né? Com 3 filhos menores de idade. E acabou que meu pai tinha um terreno, assim, no centro da nossa cidade, e aí eu não me lembro se isso começou, ele ainda era vivo, mas eles alugaram esse terreno e hoje a minha mãe, desde então, vive de renda desse prédio que se construiu nesse lugar. Tá, e quem construiu o prédio? Não foram vocês? Não, sempre alugou, mas assim, já teve... muita dor de cabeça, porque já foi inúmeras coisas, mas foi um bingo, na época que os bingos fecharam. Então, assim, foi uma loucura quando era um bingo, ficou preso na justiça, porque no bingo tinha a máquina de caça-níquel, e aí ficou lacrado há alguns anos esse prédio, e a minha mãe, como pelo meu pai ser militar, ela recebeu uma pensão também, né? E aluguel nada, a coisa presa lá... Enquanto estava lacrado, não. E ela, assim, meu irmão mais velho trabalhando, ajudando ela, mas foi assim, acho que ficou lacrado... Olha, eu lembro que eu saí do Brasil, um pouquinho antes do Brasil, foi quando lacrou e parou de pagar aluguel, assim, e aí, que eles continuaram pagando o aluguel um tempo e tal, mas aí depois pararam, e aí eu tava na Austrália quando conseguiu, assim, a justiça conseguiu, deslacrou e aí tirou as coisas lá de dentro para ela poder de novo alugar e conseguir sobreviver dessa renda extra. Hoje tá alugado. Hoje tá alugado, tá bem, Hoje é uma farmácia. Foi estudar o quê? Eu estudei, assim, eu sempre quis ser jornalista e eu acabei fazendo gastronomia, porque... Food for thought e food for comida para o estômago, comida para o intelecto. Se bem que para o intelecto hoje o jornalismo o que não tem mesmo é comida, né? Hoje que eu fico pensando, ainda bem que eu fui fazer gastronomia, né? Você já pensou? Bom, você com 36 anos jornalista, você podia estar hoje na Globo News falando merda que é uma maravilha. Não, eu falo que foi assim, ainda bem, né? Porque
Quando eu tinha 15, 16 anos, assim, eu queria fazer jornalismo, e aí eu sempre gostei de viajar, e aí eu fui fazer meu primeiro intercâmbio. Eu já falava inglês, já tinha feito inglês, e aí eu fui para os Estados Unidos trabalhar num parque de diversões, por 7 meses. E aí eu voltei e eu falei assim, quer saber, eu vou fazer gastronomia. Você não foi pra Disney, não foi Disney? Não, eu fui pro Six Flags, que que é uma rede grande lá também. Eu operava a montanha-russa, os brinquedos lá, eu tinha 18 anos. E aí eu voltei, nisso, na verdade, eu comecei a cozinhar em casa, assim, eu não cozinhava nada até então. E aí comecei a cozinhar em casa e eu falei assim, legal, eu gosto de comer, tô gostando de cozinhar. E aí me enfiei aí, fui pro Senac em Campos do Jordão. E fez a escola de... Fiz a escola de gastronomia lá. Que é o The Best no Brasil, não? Não sei se é o The Best hoje. Hoje, naquela época era, né? Naquela época era, Sim. Porque tinha o Hotel Escola, né, no Senac. Sim, maravilhoso. Eu fui estagiária lá no Hotel Escola em 2008. E aí logo depois, posso falar já logo depois? Não pode, eu corto, se você pular demais eu corto. Quando veio a crise de 2008, todos os restaurantes, vários restaurantes aqui em São Paulo fechando também, aquela crise toda. E aí umas amigas minhas falaram assim, você não vai trabalhar num navio de cruzeiros? E eu falei assim, eu gosto de viajar, não tenho dinheiro, tá aí, vou aí. E aí eu fui trabalhar num navio da Royal Caribbean na Europa por 7, 8 meses. Como cozinheira. Foi meu primeiro trabalho como cozinheira. E aí já foi num navio, aquela loucura, 7 dias por semana, trabalhando ali sem folga. E foi uma grande, grande escola pra mim também. Deve ser um negócio puxadíssimo, né? Porque muito puxado. Você não tem nem por fugir. Não tem pra onde fugir. Não tem. Todo saco cheio vou dar a volta no parque, não tem parque, é ali. E assim... Claro que falar que vou embora. Vou embora, vai pra onde? Então foi... E o meu primeiro emprego. Então eu falo que eu acho que isso deu uma grande base, assim... Você sabe que eu tenho um monte de ouvinte embarcado? Imagino. Um monte, é uma mandaram. Inclusive, eu preciso até retomar isso aí. Vários mandaram para mim mensagens, né? E eu fui guardando, eu falei, qualquer dia eu vou fazer um programa dedicado a eles, então eu guardei. Devia ter usado, tá tudo lá guardado, eu vou ver se eu acho. Pessoal, tô embarcado em tal lugar, tô no navio tal, tô assim. Ontem nós fizemos uma live com ouvintes assinantes do Premium, e um deles está dentro do navio. Entrou na live embarcado. Tô aqui, tô a 12 milhas da costa da Bahia, uma coisa assim, tô indo para não sei aonde. Tem muita gente embarcada. Eu quando trabalhei, eu atravessei o Oceano Atlântico, que eu peguei o navio no Brasil e fui até o Marrocos. E aí depois eu fiz ali o Mediterrâneo alguns meses. É uma loucura, mas acho que é aquela assim, foi sofrido, mas eu acho que me deu uma resiliência assim na profissão, porque é uma profissão... A cozinha ela é bastante dura, né? E assim... Que é natural. A cozinha em terra já é uma dureza. Em terra já é uma dureza. No navio, assim... com gente falando todo tipo de idioma. Não, e assim, é jamaicano, indiano, filipino. E eram 70 homens e 5 mulheres, mais ou menos. No navio que eu trabalhei. Na cozinha, né? Na cozinha, né? Então eu tinha 21 anos, acabado de me formar e fui assim, literalmente descascar a batata no navio. Mas foi incrível, conheci muitos lugares, pude sair, né, em alguns dias ali do navio, mas é bem duro, é duro, mas eu acho que criou uma casca necessária para aguentar os anos de profissão. É isso aí. Qual foi aí o momento que bate na tua cabeça, vou embora do Brasil? Primeira ideia, vou embora do Brasil. Segundo, como é que aparece a Austrália na tua vida? Assim, eu não estava, na verdade, fugindo do Brasil, era mais do meu dia a dia ali, da minha rotina, né? Você poderia ter ido para Minas Gerais. Em qualquer lugar. Mas já quando eu estava na faculdade, teve um amigo meu que foi para Inglaterra. E aí ele voltou 9 meses depois, falando, puta, eu fui pra lá, fiquei na casa de um senhor lá, eu dirigia trator, ajudava ele a reformar uns negócios lá. Eu falei, putz, legal, né? Acho que eu posso embarcar nessa também. Aí eu me formei. Quando eu me formei, eu tava bem no trabalho. E aí fica aquele negócio, putz, vou, não vou, carreira. Aí eu falei, não, aí embarquei na pós-graduação. Aí foram 2 anos... Né, a pós-graduação em função do trabalho que eu fazia, do meu emprego.
Não me arrependo, mas hoje eu mudaria algumas coisinhas. Aí, quando eu terminei a pós-graduação, eu falei, bom, agora vou largar tudo, nada para me segurar, e eu vou. Aí eu fiquei pesquisando entre Irlanda e Austrália, porque na época, eu acho que até hoje talvez, são os 2 únicos países que você pode, como estudante, trabalhar legalmente, né? Muitos outros países você vai como estudante ou com qualquer outro visto, em teoria você não pode trabalhar. Então ficou nessa. Esse foi o fator decisor? Foi, era Irlanda e Austrália. Aí o clima pesou demais, porque a Austrália é um país enorme. Eu tenho uma curiosidade, cara. Se perguntarem pra mim o seguinte, fala o nome de um país que fica na puta que pariu, eu falo Austrália. Tem mais algum? Tem alguns, mas a Austrália. É longe, é fora de mão, é fora de rota, é tudo complicado. É outro lado do mundo, né? É outro lado do mundo. Era um lugar que eu não escolheria para ir morar. Né? Por outro lado, os inputs que eu recebo de quem foi, é sempre que é legal. Pô, um país legal e tudo mais, né? Mas eu fiquei curioso, cara, o que leva alguém aí pro outro lado do mundo? Sabe? Eu fui para o outro lado do mundo, né? Tá certo, lá se fala inglês. Sim. Embora aquele inglês, eu não sei se aquilo é inglês, porque entender aqueles caras é complicado, né? Mas se fala inglês, então você já está perto da... E é um país com a levada ocidental. Você não foi pro Oriente, né? Que é muita loucura, né? Sim. Mas isso tudo pesou. Então... Sim, pesou. E aí nessa decisão entre Irlanda e Austrália, eu falei, vou Austrália, o clima, né? Apesar da Austrália... A Austrália é praticamente o tamanho do Brasil. Então você tem de deserto, praia, neve... Então eu falei, dá pra se encontrar fácil lá. Que ano era? Isso era 2000, eu tava decidindo em 2011, aí eu fui em 2012. Tá. Né? Então, a minha chegada na Austrália era pra ser assim, bom, eu quero fazer tudo aquilo que eu não fazia no Brasil. Eu falei, eu quero vir pra passar perrengue, a minha ideia, assim. É como experiência de vida, sabe? Ter aquela challenge, como eu falei antes, eu já tava ali no trilho da vida, então eu queria mudar isso. Então eu falei, bom, eu vou para a Austrália, eu quero trabalhar de pedreiro, quero lavar prato, conhecer gente, assim, de diversas nacionalidades, culturas. Você queria se incomodar, aí encontrou a Cris. Demorou um pouco até. A gente chegou um ano depois, quase um ano depois. Não, mas legal, você estava com 25. 25 para 26, Você foi com grana? Eu fui para passar um mês sem trabalhar, que eu queria conhecer, e depois eu falei, eu me viro, arrumo qualquer coisa lá. Eu era para ficar 7 meses meu visto, então era para ter essa experiência. Você tinha conversado com alguém que foi para lá? Você tinha feito uma pesquisa? Não, tinha uma irmã de um amigo meu que tinha ido para lá, mas não fiz nenhum tipo de não tive nenhum tipo de conversa com ela, nada. Não pegou uma empresa de intercâmbio que já garante tudo? Então, eu conversei com umas empresas de intercâmbio, então eles davam mais ou menos um guia, eles te ajudam a aplicar o visto, o que é importante, porque tem algumas coisinhas que o pessoal às vezes pula e tem visto negado e não sabe por quê. Então, como estudante, eu já falava inglês aqui no Brasil também, então é uma coisa assim, isso é uma dica para quem vai para fora, assim, vai com inglês, porque senão depois o pessoal reclama, fala, não consigo emprego, não sei o quê. Parece muito básico, mas muita gente vai sem. Toda a diferença. Então eu cheguei e falei, bom, fiquei um mês sem trabalhar. Aí um amigo meu italiano trabalhava no restaurante, falou, quer trabalhar no restaurante? Eu falei, tá bom, vai. Vou trabalhar no restaurante. Ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar no restaurante, eu fui trabalhar de técnico de futebol para crianças de 6 a 16 anos. Tinha um amigo meu que era amigo de um cara que era técnico. Qual era o teu currículo? Eu sou brasileiro. O currículo era brasileiro. Ronaldo, Romário, Zico. O Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, o currículo era assim, sou brasileiro. Até na época, né? Então, assim, foi um período... Nos anos 90 eu estava nos Estados Unidos, né? Passei uns períodos lá, morando lá, inclusive. Fiquei um mês, não fiquei muito tempo, um mês que eu fiquei lá, numa cidadezinha chamada Richmond, lá em Indiana, pequenininha. Tem vários Richmond, essa é uma pequenininha lá, né? E tinha esse lance, no final de semana, os caras me convidaram, e aí tinha o futebol, vamos jogar bola. E a hora que eu chegava, os caras, chegou o brasileiro, achando que era o Pelé entrando em campo. Eu ruim de bola, nunca, mas a moral que os caras tinham. Depois meu filho foi pra lá, e meu filho jogava bem bola. E aí no time da escola foi o que ele fez enturmar, cara. Sim. Enturmou na escola quando botaram uma bola no pé dele. Aí o molecada viu ele jogando, o moleque
Mas o futebol é uma... Quando eu fui para Everest, cara, eu tô lá no Nepal, no meio da montanha, não tem nada em volta, e vou conversar com os Sherpas e falo, cara, eu sou do Brasil. E aí eles, Ronaldo Romário, Sherpas no Himalaia, futebol do Brasil, cara, abre porta para todo lugar, né? A gente não tem nem ideia, né? Acho que quando a gente vai para fora que a gente entende o poder do futebol brasileiro. É verdade, é verdade. Então, Você foi ser técnico? Eu fui ser técnico de futebol, trabalhando no restaurante como técnico de futebol. E de manhã eu estudava inglês para negócios. Aí passou 2 meses mais ou menos. Como eu falei, eu queria passar essa dificuldade, esse perrengue. Eu queria sim trabalhar de o que quer que fosse, porém eu não queria, eu até brinco, gravatinha, calça social e sapato. Mas lá dentro, depois de 2 meses, não sei se o ego acaba batendo um pouco, aí eu comecei a procurar algum trabalho normal, vamos dizer assim. Aí eu acabei caindo numa empresa de pesquisa de mercado, trabalhar com pesquisa de mercado. De gravatinha, camisa social. Me vi na George Street, que é a Avenida Paulista lá de Sydney, no prédio exatamente, na avenida principal. 3 anos e meio. Aí passou um tempo, até nós já estávamos juntos, eu falava, eu tô fazendo tudo aquilo que eu corri no Brasil. Sim. Que eu estava correndo, né? E aí foi uma segunda etapa onde eu falei, não, eu trabalhei 2 meses só assim, né? Como técnico de futebol e em restaurante. Aí eu tive uma chamada, falei, não, não foi isso que eu vim fazer aqui. Mas até chegar nesses 3 anos e meio, nós nos conhecemos, eu cheguei lá em 2012, junho de 2012, e nós nos conhecemos em maio de 2013, né? Então a gente já estava junto já há um tempo, a gente tinha o suporte um do outro, eu já acompanhava ela na vida louca de restaurante. Então dá uma pausa aqui, vamos ver como é que a Cris chega lá. Como é que você chega lá, Cris? Lembro do navio, estava lá no navio, Mediterrâneo, e aí eu conheci uma brasileira que já tinha morado na Austrália. E aí ela me falou assim, nossa, porque quando você trabalha em cozinha de navio, não sei hoje em dia, mas naquela época, 2009, eu ganhava $614 por mês. Era muito, muito pouco, né, comparado ao trabalho de 7 dias por semana e tal. E ela virou pra mim e falou assim, vai pra Austrália, a Austrália é muito bom pra quem é chefe de cozinha, pra cozinheiro e tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fui para São Paulo, logo depois, né, que eu desembarquei, eu fui para São Paulo e eu fui estudar MBA em gastronomia. Fui fazer aí uma parte mais administrativa de gastronomia que eu falei... Aqui na cidade de São Paulo? Aqui em São Paulo, na Embi Morumbi. Tá. Que é o Senac e a Embi Morumbi são pau a pau ali, né, nessa área. E aí fui estudar MBA em gastronomia, porque eu falei assim, esse negócio de cozinha é difícil. Se eu quiser, para dar uma evoluída, preciso estudar. E aí eu sempre gostei de viajar e tudo mais. Eu tinha trabalhado no Hotel Grand Hyatt por um tempo, e aí eu saí, não tava... Daí quando eu saí do Hyatt, eu comecei a procurar trabalho na área e não tinha nada, assim, não aparecia. O chefe de ontem é do Hyatt, viu? Do Hyatt, que legal. Talvez até conheça. Não, ele é recente lá. Ele é recente, não tá há tanto tempo. Mas é chefe do restaurante japonês do Hyatt do Rio de Janeiro. Que legal. Eu trabalhei aqui em São Paulo, ainda estava para abril do Rio de Janeiro. Sim. E aí eu trabalhei no Banquetes aqui na área de eventos do Hyatt. E aí eu acabei, quando saí do Hyatt, para me dedicar mais à pós-graduação, comecei a procurar emprego na área e não aparecia nada, assim. Aparecia para ganhar R$800. Que ano era? 2010. Não, isso 2011. 2011. Não aparecia nada. E eu falei assim, imagina, R$800 é meu aluguel, né, para morar aqui. Então, como que eu vou ganhar isso? E aí eu comecei... Que é a diferença, você no navio, você ganhava $670... Mas não pagava nada. Mas você tinha casa, comida, tava tudo lá, né? Tudo. Aquilo era o dinheiro teu, guardado. E era um salário baixo, mas assim... Mas nem que se quisesse gastar, você não tinha balada pra ir, né? Tem os bares ali da tripulação, né? Tem um pão e circo pra tudo. Tem um pão e circo lá. E aí eu tava nessa busca, daí eu comecei a dar aula de inglês. Porque como eu já falava inglês, eu
eu falei assim, quer saber, eu vou me virar com outra coisa, porque eu preciso, né, pagar as contas. E aí eu fui dar aula de inglês e de português para estrangeiro, não tinha assim nenhuma formação, mas eu tinha uma cara de pau ali para me virar. Só que daí já batia de novo essa coisa do viajar. Eu sempre gostei de viajar, sempre de ver coisas novas mesmo. E aí tinha pensado aquela coisa da Austrália, mas primeiramente eu queria voltar para os Estados Unidos. Porque eu gostava dos Estados Unidos, eu gostava ali daquela cultura. Mas as agências naquela época falavam assim, não, os Estados Unidos está quebrado, está muito difícil emigrar para lá. Por que você não pensa na Austrália? E aí que começou essa ideia da Austrália, todas as agências sempre falavam Austrália, estavam vendendo muito a Austrália naquele ano, que era aí 2011, 2012. Tua amiga já tinha dado uns insights legais. Minha amiga, e ela acabou voltando pra lá. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou tentar, vou pra um ano. E aí eu fui parar na Austrália estudando, como eu já falava inglês, eu não fui estudando inglês, eu fui estudando como era... A gente tinha que ser estudante, né? Naquela época a gente não tinha um entendimento que tinha outras formas de ir. Mas naquela época eu fui estudando um curso técnico de administração. Uhum. E aí eu cheguei lá estudando e aí logo realmente assim é uma área lá realmente boa para cozinheiros e aí eu desde então sempre trabalhei com gastronomia. Você foi com um visto de 7 meses também? O que era? Eu fui com visto de 1 ano e aí naquela época assim não existiam grupos de Facebook, hoje em dia tem muito conhecimento, tem muita agência falando sobre isso, mas aí eu fui renovando assim, daí vou ficar mais 1 ano e aí a gente foi vendo que existiam outras possibilidades de ficar na Austrália e foi quando daí eu comecei a trabalhar num restaurante brasileiro, num café brasileiro bem popular lá em Sydney e aí eles me patrocinaram para eu ficar na Austrália, eles me deram um visto de trabalho. Legal. E aí foi através desse visto que hoje a gente tem a nossa cidadania. Legal. Mata uma curiosidade minha aqui. Volta no navio lá. A tripulação, quer dizer, quem trabalha na cozinha é considerado tripulação? Sim. É tripulação. É. A tripulação pode interagir com o pessoal que está... Os passageiros. Os passageiros e tudo mais, ou essa interação você falou, o bar é o bar da tripulação, não é o bar dos passageiros. Isso é necessariamente assim, quer dizer, tem uma instrução, não quero na hora de lazer, tudo, você não vai na piscina deles, não. Nada. Existem alguns, no navio naquela época existe uma hierarquia ali, assim, porque existem 2 tipos de tripulação. Né? A tripulação técnica, que são os marinheiros mesmo ali que fazem o negócio rodar, e a tripulação do entretenimento, né? Que são os cozinheiros, os garçons, a equipe de entretenimento mesmo, artistas e tal. Então, assim, mas dentro dessa tripulação do entretenimento também existe uma certa hierarquia. Então, por exemplo, o cozinheiro, ele tá lá embaixo, junto assim, eu falo que é o pessoal da lavanderia, que geralmente são um pessoal da Indonésia, de países bem subdesenvolvidos. Depois vem os faxineiros, depois os cozinheiros. Assim, nós somos ali bem os ratos de porão mesmo do navio. E aí vai subindo assim pro pessoal, os bartenders, os garçons e até irem os artistas. Bateu no iceberg e afundou. Os cozinheiros vão tudo embora, não vai nem ter que chegar lá em cima. Não. As nossas cabines são até debaixo, né, do mar, assim, né, pelo menos naquela época. E aí, assim, por exemplo, nós cozinheiros não podíamos ter essa interação. Porém, o pessoal do entretenimento... Já tinha que ter. Já tinha, e tinha liberdade de usar uma piscina. Por exemplo, o navio, porque assim, como você trabalha muito, 7 dias por semana, eu falo que no navio você não tem folga, você tem horas de folga, você não tem dias de folga, você tem horas de folga. Eles tentam promover, ainda mais que eu trabalhei numa companhia americana, eles tentam promover algumas atividades para você não ficar louco também, saúde né? Mental, senão você enlouquece. Então eles têm fecham a piscina para tripulação. Às vezes acontece isso, a festa na piscina para tripulação, promovem alguns eventos temáticos, que nem principalmente as independências dos países. Então tem o Jamaican Day, no navio que eu trabalhei tinha muito jamaicano, por ser a Royal Caribbean é uma bandeira que é muito forte na América Central, né? Então tem muito jamaicano,
hondurenho que trabalha, né, nessa companhia. Então eles tentam promover alguns eventos para a tripulação. E aí, como é que vocês se conhecem? Você foi comer no restaurante dela? Na verdade, assim, até a gente tem uma amiga irlandesa, ela fala pra gente não divulgar onde nós nos conhecemos. Foi num pub irlandês, mas aquele bem fim de festa. Aquele bem caído, assim, no meio da cidade. Era um domingo à noite. Cara, pub irlandês, só esse nome já deve ter um teor alcoólico, assim, só o nome, né? O nome já tem alto teor alcoólico, né? E esse é daqueles bem, assim, que funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que você tá fazendo lá? Eu tive um namorado antes do Murilo que eu fui muito apaixonada lá. E aí ele terminou comigo, eu tava muito desiludida. E aí eu fui para uma aventura na Ásia, no Sudeste Asiático, por 2 meses. Eu fui mochilar, eu fui atravessar a Ásia ali, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, de ônibus, sozinha. Sim. Sozinha? Sozinha. Tem uma série no Netflix lá que é assustadora, hein? Aquela da serpente lá que pegava os mochileiros sozinhos na Ásia. É verdade. Hoje em dia eu falo assim, nossa, como eu tive coragem, né? E aí eu tava numa fase muito assim, livre, leve, solta, eu tava muito desbravadora desse mundo, e aí tinha acabado de voltar, tinha 3 dias que eu tinha voltado dessa viagem, e eu tava assim, esqueci lá o meu ex, tudo, e aí saí um domingo com uns amigos, e aí a gente... na verdade tem uma história até engraçada, porque esse meu ex-namorado estudava na mesma escola que o Murilo. Então a gente já esteve em festas, assim, na casa de pessoas, onde eu estava com meu ex-namorado, o Murilo estava e a gente nunca se encontrou. O amigo dele lembra de mim, eu lembro do amigo dele, mas a gente não se cruzou, assim. Festa assim de 20 pessoas. Festa de 20 pessoas, E aí eu tá na foto das amigas dele, assim... E aí a gente teve uma outra ocasião também que a gente estava na mesma roda, não nos conhecemos. E aí quando a gente estava nesse pub, eu lembrava de um amigo dele. E aí eu falei assim, e aí eu cheguei conversando com o amigo dele, eu lembro de você e tal. E aí no final acabou que a gente ficou conversando horas e horas e ficamos até 5 horas da manhã nesse pub. Porque aí nós chegamos, o álcool é uma beleza. O álcool E era o último drink que eu Era o último drink. Na verdade, era o 4º pub que eu tava indo. Porque eu tinha saído à tarde com esse amigo, fui até um outro bairro. Nós fomos num bar super legal que ele conheceu lá. E falou, não, vamos tomar mais uma ali, lá na cidade, né? Aí fomos nesse outro pub, não, agora vamos tomar a última nesse bar. Aí eu, não, eu tenho que trabalhar amanhã. Fomos. Aí ele, não, agora eu prometo, é a última. Aí nós fomos nesse último, era quase meia-noite de domingo. Era pra encontrar a Cris. Era pra encontrar a Cris. E aí eu falando, tem que trabalhar, saímos era na Austrália se bebe como se bebe no Brasil, que era uma boa. Se você sair na rua com uma garrafa de cerveja, ninguém estranha. Não, na verdade lá é problema. Bebe-se dentro dos lugares, o pessoal abusa, gosta de beber. Mas se eles têm um controle bem rígido, assim, de álcool... Tanto para consumo quanto para servir. Para servir, quem trabalha na área de hospitality, né, que a gente chama, que é essa área no Brasil, hospitalidade, bares, restaurantes, ou baladas, assim. Se você vai trabalhar em algum lugar que serve álcool, você tem que tirar um certificado de responsabilidade para poder servir álcool. Então você faz um curso. E você tem uma documentação para isso. Tem uma carteirinha. Cara, que coisa, né? Eu tenho um amigo meu, eu estava conversando com ele esse dia, ele foi pro Chile. Chegou ele com, acho que a namorada, com a mulher, acho que a mulher dele. Chegaram no Chile, desceram do avião, pararam no hotel, deram entrada no hotel. Que legal, saíram, foram numa lojinha que tinha lá, pegaram 2 cervejas, botaram o pé na calçada com a cerveja na mão. Ele falou, dei 2 passos, cara. A polícia veio, me pegou. E eu não fui preso porque o cara ficou com pena de mim. Era para eu ter sido preso e pagar R$900 de multa, porque é proibido você. E aí ele falou, eu comecei a olhar e descobri que tem restaurantes que não pode servir bebida alcoólica. Sim. E pode, para servir, tem que ter... O Brasil é uma maravilha, né? Esculhambação que é isso aqui. E se o garçom ou o bartender notar que você está alcoolizado, ele se recusa. Ele não serve mais. Ele pode recusar e pode, inclusive, te tirar do estabelecimento. Porque senão sobra para ele. Exatamente. E se acontece um acidente
de trânsito, assim, por álcool, e a pessoa estava alcoolizada, e ela estava no seu estabelecimento, você pode ter muitos problemas por isso. Se a pessoa for menor, então, aí o cara vai pra cadeia, o dono vai pra cadeia. Fecha o estabelecimento. Os lugares têm até que, os restaurantes têm até que pedir um táxi, né? Se a pessoa está extremamente alcoolizada, eles têm a obrigação de chamar um transporte, um táxi, alguma coisa, para essa pessoa sair em segurança, digamos assim, não sair pegando um carro, uma coisa do tipo. Beber na rua assim também. Bom, aí você conheceram os dois, pô, que legal. Ele tinha uma namorada, né? Lembra, a namorada ainda tinha. Você ainda tava com a namorada? Não, mas ela ficou no Brasil, então... Puta merda, mas você levou a namorada no Brasil ou você na Austrália? Aí foi um término meio... 2011, ainda não tinha facilidade de conversar tinha por mensagem. vídeo. Era mais difícil, Mas assim, já tinha terminado, mas não tinha terminado oficialmente. Sim. Fez, cara a cara. Sim. Né? Então, sempre usou ele com isso. Mas ele terminou com a namorada. Eu terminei depois eu terminei. Aí resolveram, vamos juntar os dois aqui, a gente racha o aluguel, racha a despesa. Pô, no começo até ficou separado. A gente ficou separado um tempo. Mas como o aluguel lá é caro, passou um tempo. Eu falei assim, vou morar aí na tua casa. Vamos economizar. Então, deixa eu especular um negócio com vocês antes da gente chegar na pandemia, aquelas coisas todas lá, né? Cara, sair do país é complicado, porque você deixa pra trás você deixa pai, deixa mãe, deixa irmãos. Não é só o fato de vou me aventurar. Tem toda uma carga emocional gigante, né? Porque quem fica sofre. Pai e mãe, cara, pelo amor de Deus, é um sofrimento atroz aí, né? E quando você sai daqui para ir para os Estados Unidos, 9 horas de voo, estamos aqui, né? Direto. Cara, pra Austrália, bicho, 3 dias voando, sei lá como é que é essa merda aí. Isso nunca pesou? Porque eu vi que você saía e se mandava vamos lá. Como é que vocês tratavam com essa questão da família que ficou para trás, hein? No começo tem aquele espírito meio de aventura. Então, a minha mãe até hoje me fala, me zoando, assim. Aí eram só 7 meses, né? Então, é que eu falo, isso é curtição. Pô, vou dar uma volta, isso é curtição. Agora, estou fixando residência, minha vida será aqui a 8.000 milhas de você, sei lá que distância que é. É uma decisão bem complicada, né? A gente acabou mudando já estando lá. Como nós não fomos... Nosso tipo de... Não foi uma migração. Nós fomos aventurar. Então, ao longo do tempo foi mudando. Então vocês se encontraram os dois. Não era plano ficar lá? Não havia um plano de estar lá? Não. Eu até brinco que eu até estava tentando... Aliás, de estar não, de se estabelecer lá. Eu até brinco que eu estava tentando pegar um visto de trabalho naquela empresa de pesquisa de mercado. E a Cris, quando ela estava naquela pegada de que tinha voltado da Ásia, tudo, ela até falou, não, eu quero viajar. E a gente ficou combinando de querer viajar o mundo, tudo. Aí eu falei, tá bom. Então, quando eu falei que aquele ego que bateu de trabalhar em escritório, depois que eu me toquei, falei, eu não vim aqui para isso. Então a gente estava um pouco nesse período, né? E então essa estadia na Austrália, ela foi mudando um pouco a nossa cabeça sobre nos fixar lá. E ela foi aos poucos também, foi gradual, né? Sim. Os pais realmente ficaram naquela ilusão, né, de que a gente ia voltar logo. E só que a vida lá é bem diferente, assim. Então você começa a tomar gosto por certas coisas, né, que infelizmente, pelo menos na época, você não tinha aqui no Brasil. Tipo, me dá um exemplo aí. O que conquista um brasileiro assim, num país que, teoricamente, eu viajei um bocado já tive experiências lá fora, já vi como é que funciona lá fora e em lugar algum, não conseguia achar lugar nenhum essa coisa o abraço brasileiro, né? Ninguém abraça como brasileiro, não tem como. O abraço lá fora é pontudo, tem canto quadrado, aqui o abraço é redondinho, sabe, tem toda uma coisa aqui de um acolhimento que lá fora a gente não vê, né? Por isso que eu sempre imaginei que mudar para um lugar que seja frio é complicado. E o frio não é a temperatura, o frio do calor humano, né? Como é que é na Austrália? A Austrália também tem ponto? O abraço é pontudo? Ele é pontudo, assim, eu falo que ele falta uma energia. Eu falo assim, a Austrália, ela é um país lindo,
Assim, é um país que tem muitas praias, né? Onde a gente mora, ela tem um clima realmente bem parecido com o Brasil, né? Então, esses pontos que hoje a gente... Lógico que assim, você tem segurança, né? Acho que é o número um. Acho que o número um é segurança, né? De não ter portão na nossa casa. A gente mora numa casa que não tem portão. Então, assim, acho que essa é a primeira... E não moramos num condomínio, moramos numa rua normal. Porém, é engraçado, né, Luciano? Porque, assim, mesmo estando há 11 anos lá na Austrália, a gente nunca falou que ficaria para sempre na Austrália. E eu acho que talvez um pouco por conta desse abraço pontudo, sabe? Assim, apesar que, assim, a gente tem muitos conhecidos, muitos amigos brasileiros lá, que, assim, eles são irredutíveis, assim. Eu nunca mais vou voltar para o Brasil. Hoje, depois de 11 anos, voltando, que né, a gente está agora de férias, depois de 6 anos, né, que a gente não vinha para o Brasil, claro que mexe muito você ver a sua família envelhecendo, né, e ainda mais pós-Covid, que graças a Deus a nossa família está bem, não perdemos ninguém, né, por conta da pandemia. Então eu acho que assim, a gente já tem um tempo que a gente conversa sobre a possibilidade de um retorno para o Brasil. Um retorno muito bem pensado, claro. E essa viagem ela serviu um pouquinho como um termômetro. Claro que hoje em dia é mais fácil falar de um retorno tendo um passaporte australiano de segurança, né, de backup, que a gente fala. Então, assim... Você tem a cidadania já australiana? Sim. A gente só falta a nossa cerimônia. Tem um green card lá também? Hoje a gente tem o green card, na verdade, e que a gente, né, foi por essa jornada aí do restaurante, tudo, e aí a gente pegou o green card, e aí depois que você tem o green card, você tem todos os direitos que um australiano, só não tem o dever de votar. Então a gente já tem o green card aí, já tem desde 2000. Mas se quiser votar, pode? Votar, nem pode. Card, não, você tem que com o green card você precisa ser cidadão para votar. Quer dizer, nem que queira você não pode votar. Não. Nem com o green card na mão. Não. Tá. Então, assim, mas você tem acesso à saúde pública, você tem acesso à educação pública, você tem todos os direitos. Só não tem o dever da votação. Quer dizer, você não pode nem ser político lá. Não. Se você nem, é você também não pode ser votado. Não. Nem pode ser votado. Não. Tá. E aí agora com a cidadania, então depois de 4 anos na Austrália e 1 ano de residência, que seria nosso green card, agora a gente pôde aplicar na nossa cidadania. A gente demorou um pouquinho, mas a gente aplicou esse ano. A gente tem que fazer uma prova de conhecimentos da Austrália, a gente tem que estudar ali um pouquinho, entender algumas coisas e fazer uma entrevista na imigração. Nós fizemos, a gente está nesse processo, já foi tudo aprovado. Agora a gente tem que fazer a nossa colação de grau australiana, que é pegar ali o certificado, a formalização. O juramento e tudo mais. Aí vocês são cidadãos, aí você pode votar, aí pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Virou um australiano. Aí virou australiano. Hoje, assim, nós tendo o green card, sendo residentes, se os nossos filhos nascerem em qualquer lugar do mundo, eles já são australianos. A gente Ah, é? Não precisa nascer na Austrália? Não. Porque a gente por sermos residentes. Sim. Mas aí agora com a cidadania também não vai importar. Vocês vão manter dupla cidadania? Sim. Vão manter. Sim. E aí agora, por isso assim, hoje, claro, essa viagem pro Brasil foi um pouquinho de termômetro ali para ver, vamos ver o que está acontecendo nesse país que... Se os abraços ainda estão quentes. Se os abraços ainda estão quentes. Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com. Antes de chegar nessa vinda para o Brasil, me conta um pouco de lá. Eu tenho um amigo meu, grande amigo meu, Sidney, que mudou para os Estados Unidos, foi morar lá, né? E ele tinha a esposa e 2 filhas pequenas, né? E ele mudou para lá, primeiro ele chegou sozinho, arrumou a casa, ficou na casa sozinho, aí a esposa dele foi e as filhas ficaram aqui. E eles ficaram morando lá um período ali.
E ele falou que eles foram recebidos de uma forma muito fria, a vizinhança muito fria os recebeu. Quando as meninas chegaram, falou, cara, virou de ponta cabeça, porque a hora que as meninas chegaram e o pessoal enxergou a gente como uma família estável, pai, mãe e filhos, aquilo abriu, todo mundo virou amigo da gente, a gente foi aceito pela comunidade na hora que as crianças apareceram, né? Vocês não têm filhos? Ainda não. Tá, esse processo de ser aceito pela comunidade lá, de ser um imigrante e tudo mais, tem uma separação, tem um... Não, a Austrália, de Acho forma que em geral... Sydney, né? É que a gente está em Sydney É. também, que é uma Você tá cidade numa muito cidade cosmopolita. cosmopolita, né? Melbourne, Brisbane, São as principais Canberra, que são cidades, as principais, Perth, que são as principais cidades. É uma cidade que tem uma aceitação relativamente boa. Sim. Né? Agora, se você vai mais para dentro, né? A Austrália é uma cidade mora pequena. o crocodilo Dundee. Pode ser. Você vai encontrar uma resistência maior. Uhum. Porém, o governo australiano ele faz um incentivo para os imigrantes novos irem para essas cidades menores, porque onde eles estão precisando de mão de obra mais, né? Então, assim, tem essas duas coisas. Você pode ter uma rejeição um pouco maior, porém eles precisam. E as levas de imigrantes que chegam lá, tem blocos que vêm de onde? Tem muito brasileiro. Vocês até falaram para mim aquele dia na conversa, quando vocês chegavam lá, tinha 10 mil brasileiros, hoje tem 130 mil, como é que era? Tem um grupo lá do Facebook que, assim, na verdade, a gente entrou, tinha 3 mil pessoas, hoje em dia tem mais de 130 mil pessoas, que chama Brasileiros em Sydney. E assim, o brasileiro, a gente acompanhou assim uma explosão, né, de imigração. Hoje acho que explosão de imigração e de mudança de perfil. De perfil. Mas de estudantes, assim, acho que a Austrália, porque hoje a Austrália tem a educação, ela é um negócio na Austrália, é um business. É uma renda para a Austrália. Eu então, acho que é o terceiro income da Austrália, essa área de serviço, educação, tanto superior. Molecada do mundo inteiro que vai lá para estudar. Sim. E os brasileiros... Assim, a primeira leva de brasileiro que foi era os bicho grilo, o mochileiro e o surfista, que foram para aquele fim de mundo lá. Depois começou aí estudante. para aprender, para praticar o inglês, né? E aí começou agora aí... vem a família. E agora começou muitos estudantes para fazer pós-graduação, para fazer mestrado, doutorado, já com família, né? Porque assim, se você vai como estudante, principalmente Estudante de inglês, né? E estudante de curso técnico, tem algumas diferenças para se você vai para um curso universitário ou pós-graduação. Porque se você vai para um curso universitário... O imigrante não é um problema, então, para eles. Não. Aqui está tão no fim do mundo que não chega um barco com 100 imigrantes que vieram do fim da África lá, tudo fodido. Isso não acontece lá, né? É diferente. Já chega de outra Até mesmo forma. o chinês, né? Que a gente falou, tem muito chinês que chega lá, mas já chega no ensino universitário. Já vai muito nepalense. Nepalense é uma das, acho que número 1 ou 2 de estudante também. Tem muito nepalense. Nepal. Pessoal do Nepal. É mesmo, né? Tem muito pessoal do Nepal. Eu acho que é assim, inglês, que claro, a Austrália foi colônia, então inglês, irlandês, nepalense, indiano e chinês, brasileiro também. Está mais abaixo, assim. Sim. Mas tem bastante. Sim. Quer dizer, vocês não sentiram algum tipo de preconceito, alguma coisa assim, por fato de ser brasileiro, por exemplo, na França é um pavor, cara. É horrível, os caras tratam a gente a pontapé lá, né? Hoje você sabe que tem uma coisa espalhada pelos muros aí de Sydney, que tem às vezes a foto ali de um indiano ou de um asiático e fala assim, I'm Australian. Então tem essa, para mostrar que o australiano ele não é mais aquele, ou o loirinho, ou de olho azulzinho, ou o aborígene também, né, que é o nativo australiano. Ele tem, o australiano hoje ele tem, não digo como o Brasil ainda, porque eu acho que ainda tá no processo de mistura. O Brasil já está mais misturado, né? A Austrália ainda está se misturando, mas você já tem, né, os australianos, os asiáticos, os brasileiros, né? Eu publiquei uma isca. Cara, essa foi essa semana aqui, mostrando uma haka. A haka dos Maoris, da Nova Zelândia, né? E ali eu explicava o seguinte, falei, a haka, aquela cerimônia que é legal, que acontece que o time de rugby da Austrália é famoso no mundo inteiro, porque vai começar o jogo, eles fazem é muito legal aquilo.
Só que eu falei, só que essa aqui é especial, dá uma olhada. E aí eram 2 times universitários que eu se enfrentar, só que os times não fizeram a raca. Eles ficaram parados, alinhados, um olhando para o outro, e atrás deles estavam todos os estudantes daquela universidade. Então tinha lá, sei lá, 300 estudantes, eles fizeram a raca, em vez do time fazer. E a hora que a câmera começa a filmar, então aparece um moleque com a feição de Maori, do lado dele tem um loirinho, do outro lado tem um pretinho, do outro lado tem de todo. Então você fala, cara, é a cultura Maori, né, sendo levada adiante por gente do mundo inteiro, porque tem todo tipo de sangue ali misturado. Dá um arrepio a hora que você vê isso, né? Você fala, cara, então não é uma coisa de um grupinho que se olha para a cara dele e mostra de onde ele vem. Não, cara, tem todo tipo de gente lá, né? Essa é a Nova Zelândia, né? E a Austrália deve estar parecida. É muito parecido. É muito parecido. Eles têm meio que um caminho livre entre os dois países. Assim. E aí vocês decidiram... você chutou o pau da barraca lá, saiu de novo, tirou tua gravata. Pré ou pós-pandemia? Foi pré. Antes da pandemia? Não, foi durante. Não, quando eu tirei a gravata da empresa de pesquisa de mercado. Aí eu fui trabalhar em obra, trabalhei numa distribuidora de carne e açougue por quase 1 ano. Aí tive uma recaída, fiquei 5 anos trabalhando na Canon como coordenador de produtividade. Entre aspas, CLT. Você virou CLT? Virou um CLT. Tá. E você não? Eu estava num processo do trabalho lá, né, que eu tinha, como eu fui patrocinada pela minha empresa, eu tinha uma certa obrigação com eles. Eu ganhei um visto de 4 anos de trabalho diretamente com eles, mas depois de 2 anos eu podia aplicar a residência, o Green Card. Tá. E aí o Murilo era meu dependente nesse visto, ele podia trabalhar onde ele quisesse, só que eu não tinha a obrigação com esse restaurante. E aí, só que daí a gente conseguiu a residência, aí a gente pôde ficar livre lá. Para ele ser dependente, vocês tiveram que casar? Sim. A gente teve que fazer um acordo no papel. Era um contrato, então não... É um casamento. É um casamento. Vocês fizeram um casamento mesmo? No civil. No civil. Tá. Só que é só válido lá. Só válido lá. Não é válido aqui. Não porque nós não queremos, porque você tem que... E aí, no civil você vai ter, não adianta você trazer o teu documento civil lá e você vai ter que fazer um casamento civil aqui também. E você tem que comprovar, assim, quando a gente aplicou esse visto, né, a gente tem que fazer toda uma dele entrar, né, como dependente, tem que ter toda uma comprovação, assim, né, de vocês estão juntos, que moram no juntos, eles são bem rígidos, assim, em relação a isso. Eles vão até em mídias sociais, tudo pra ver se o casal tem fotos, tem um histórico junto. A gente tinha conta bancária junto. Porque senão é muito fácil, né, cara? Muito fácil. Acontece o nepalês com o indiano lá, vamos embora aí, vamos dizer que nós estamos juntos aí. Sim. E aí a gente... Daí com o Green Card eu fiquei livre também para trabalhar, né? Então eu fui me enfiar assim para trabalhar no meio dos australianos, porque eu estava trabalhando muito tempo com brasileiro, né? Então eu acabei ficando muito ali com brasileiro, no restaurante brasileiro, trabalhando mais com funcionários brasileiros. E aí eu falei assim, não, eu preciso me enfiar um pouquinho aqui na sociedade. E aí eu fui trabalhar em uma fábrica de geleias e condimentos que eu sempre tive vontade de ter alguma coisa do tipo, então fui trabalhar para aprender ali, e fui trabalhar numa ONG também, que é uma ONG que recolhe comida de restaurantes, de hotéis e doa para instituições. E também eles dão aula para grandes empresas para ensinar como reutilizar. Eu fui dar aula, na verdade, nessa ONG, como reutilizar produtos que estão meio feinhos, assim, na geladeira, para você aprender a utilizar esses ingredientes. Então eu fui... Até foi um choque cultural que eu tive depois de anos de Austrália, de estar ali trabalhando com inglês o tempo todo e dar aula em inglês, que foi um grande desafio, assim, para mim, mas que foi muito legal, assim, hoje deu bastante base para o que a gente faz hoje. Aí pinta a pandemia. Bom, vocês se juntaram os trapos, foram morar juntos. Daí a gente foi morar junto, já tava morando junto um tempo. Aí pinta a pandemia, cara. E as imagens que começam a chegar no Brasil da pandemia australiana eram horrorosas, cara, porque lá os caras baixaram o sarrafo, né? Baixaram e foi até estranho, porque
A imagem que a gente tem, Austrália, Nova Zelândia, que são países de liberdade, aquilo é tranquilo, está na boa. De repente, a polícia está descendo o sarrafo. E eu me lembro que as primeiras imagens que chegaram de polícia pegando e para valer a turma, era de lá que vinha, né? Foi Austrália, depois Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Falei, cara, o que está acontecendo com o mundo, né? Como é que aconteceu isso? Quando pintou a ideia de que havia uma pandemia vindo por aí, foi imediato lá? Como é que foi? Então, quando eu estava até trabalhando, né, na Canon, quando eu tive essa recaída, no final do meu período lá, foi quando começou a pandemia. Porque a gente trabalhava com eles numa área de digitalização e impressão, mas principalmente para bancos, era um serviço essencial, então eu continuava indo trabalhar. Eles fizeram o seguinte: serviços essenciais, como médico, posto de gasolina, né? Para continuar a cidade rodando ali no mínimo, você era autorizado a sair de casa. O transporte público ainda funcionava com os horários bem limitados, né? Mas você tinha que ter a justificativa do trabalho. Que era um documento. Ou seu contrato, ou um contato. Você tinha que provar que você trabalhava e a polícia podia parar você Podia. A pé, ou de carro, ou no trem. E acontecia isso? Era assim mesmo? Acontecia mesmo. Então, eu não fiquei esse primeiro período preso em casa. Eu ainda ia. E a Cris? Eu estava trabalhando, eu como cozinheira, acabou que eu estava assim, trabalhando às vezes de casual, em algumas, para eventos, e parou tudo, né? Parou os eventos. Até essas aulas pararam também, aí foi que essa ONG, eles começaram a produzir comida para doar para as pessoas em necessidade, então foi uma forma deles conseguirem manter os chefes ali, a roda rodando, e também distribuir comida para as pessoas que não tinham acesso a... Porque assim, o que aconteceu? O governo australiano ajudou bastante financeiramente, né? Quem era cidadão e tal, residente, porém as outras nacionalidades não, né? Então assim, se você tinha um visto de estudante, ou se você tinha... não tinha um visto de residência lá, você, às vezes, teve gente que perdeu a renda e não tinha nem como a ajuda do governo. A princípio, você não ia ter a ajuda do governo, se você não tinha ou residência, né, o green card, ou cidadão. Então, a gente começou a produzir marmitas para essas pessoas. É interessante que no Brasil, o que prendeu a gente dentro de casa foi o medo. Mas era o medo da doença, não era o medo da polícia, né? E lá, se o cara falou, não me interessa, vou sair... Pum, então lá eles fizeram até eles abriram assim pra... Não foi de forma oficial, mas nas entrelinhas ficava assim, você pode denunciar, vamos dizer assim. A polícia... Pra polícia, se o teu vizinho está fazendo, ou se vai ter um encontro, alguma coisa, você estava livre para poder... denunciar, monitorar. Cara, isso é terrível, que vira um estado policial de repente, né? Então você ficava meio assim, será que até sem estar fazendo alguma coisa errada, você imaginava que você pode estar fazendo. Ali, naquela neura ali. Eu ainda estava indo para o trabalho, então eu pegava o trem, metrô vazio, às vezes entrava uma pessoa na estação e eu pensava, será que eu estou mantendo a distância, né, máscara? Não passou pela cabeça de vocês, deixa eu ir embora daqui, o mundo está acabando, eu quero que ele acabe comigo perto dos meus pais, e não pintou? Eu acho que assim, foi muito louco porque a fronteira fechou. Né? E não podia... E aí para você poder sair... Tinha um período para poder... Você tinha que pedir autorização do governo para poder sair do país. Para você retornar, você tinha que fazer uma quarentena, que no começo era paga pelo governo, mas depois você tinha que desembolsar, sei lá, $3 mil para fazer essa quarentena. Então a gente, assim, a nossa família, graças a Deus, conseguiu ali tá bem. A minha mãe não precisou sair de casa, tinha meus irmãos ali dando auxílio. Os pais do Mu eram um pouquinho mais difíceis, que a irmã dele morava em Brasília e tal, então a gente ficou mais cauteloso, mas... Dava para monitorar um pouco, até por chamada por vídeo, então a gente conversava bastante. E a gente, assim, querendo ou não, a gente também tava... Eles acho que até preferiam a gente estar lá, porque a gente estava seguro. No sentido de estar, assim, financeiramente...
tendo um backup ali maior do governo, se a gente necessitasse e tudo mais. Mas acho que na época, assim, passa muita coisa na cabeça. Eu acho que talvez a gente não tivesse tanta noção do que estava acontecendo aqui realmente, sabe? Acho que a gente estava meio... acho que as informações chegam... A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Então acho que dá uma paralisada ali também tem uma do coisa, que fazer, assim, né? Nós nunca tivemos televisão, assim, aparelho de TV sim, mas antena para rede local, então notícia da TV... brasileira, tudo vocês não... Nem Não, australiana, nada. nem brasileira. Nada. Mas vocês chegaram a perceber que não importa o que aconteça no mundo, se é pandemia, se é guerra, se é terremoto, se é furacão, quando chega no Brasil a gente esculhamba tudo. A pandemia aqui foi uma esculhambação, se tiver guerra vai ser uma esculhambação. A gente sentiu, não tanto durante, mas um pouco depois, porque durante, querendo ou não, a gente conversar com a nossa família, evitava um pouco de ver estatística. Às vezes meu pai vem, não, aqui ó, acho que ele tinha um aplicativo que mostrava o número de mortes. E a gente falou assim, gente, para com isso, pelo amor de Deus. Morreram 4 mil nesse final de semana. E às vezes chegavam umas, assim, notícias pesadas, você abre um site, alguma coisa, morreu não sei quantos hoje, não sei quantos. Aí depois vinha uma contestação, não, mas a estatística pegou um dia e meio, não, era para pegar outro dia. E aquele grupo lá do Facebook do Brasileiro em Si pegou fogo aqui. Nossa, pegou fogo. Pegou fogo. Então, E era o pessoal assim... alguém pedindo... alguém, quando não podia, né, fazer as coisas, alguém, por exemplo, no grupo das meninas lá, alguém pedindo assim, quero fazer a unha. Aí umas assim, como assim você vai fazer a unha? Tá todo morrendo. Então cuidado, tinha a polícia tá de olho nos grupos. Virou uma loucura. A gente evitou ficar muito nessa vibe, assim, nessas coisas, senão a gente enlouquecia também lá. Mas a gente teve... Eu particularmente, tive alguns períodos, assim... que eu fiquei bem assim, preocupada e meio, sei lá, você pira um pouco, né? Eu acho que, lógico que a gente teve, assim, acho que por lá não ter tido tantos casos, assim, né, de morte e tudo mais, então a gente teve alguns períodos de vida normal lá. Especialmente porque você se afastar da televisão, então... faz toda a diferença isso, né? Faz toda a diferença. Porque aqui era o dia inteiro, cara. Era o dia inteiro e aí não tem como. Não tem cabeça que fique sã com alguém. Você vai morrer. Mas não adianta, cara. O dia inteiro. Morreu outro, fulano morreu. É uma loucura. Às vezes tinha umas conversas com a família que você lembra do fulano então, que ele morreu. Morreu. Vai chegar minha vez. Aí dá um pavor. Pô, eu acho que eu peguei Covid 2 vezes. Acho. Não tenho certeza. Uma vez... sumiu o meu paladar. Foi bom, deve estar com Covid. Eu fui fazer o exame, aí eu vi aquela puta esculhambação que era o exame, enfia algodão no teu nariz, aí vem o resultado, pode ser que seja, mas também pode ser que não seja, tá? Tem 80% de chance de estar errado e de estar certo. Aí você ia no médico, o médico falava A, o outro falava B, era uma puta de uma zona. Eu olhei e falei, cara, ninguém sabe de merda nenhuma. Quer saber de uma coisa? Eu não tô mal, tô bem, então eu vou continuar trabalhando. 1 hora a 60 metros daqui, então eu vinha sozinho aqui, não tinha ninguém, eu falei, vou ficar sozinho. Mas, cara, e pra entrar no elevador com aquele sentimento de culpa, meu Deus, acho que eu estou com Covid dentro do elevador, eu vou matar todo mundo. Aí eu mandava vir a comida, chegava o motoqueiro, veio com a comida pra me entregar, meu Deus, eu vou sair e eu vou pegar na comida, eu vou contaminar o motoqueiro. Aí um dia eu parei e falei, que puta paura, que loucura é essa, cara, né? E aí, como é que eu tratei essa história toda aí? Eu botei, depois de ler milhões de coisas, eu botei na cabeça o seguinte, cara, a pandemia veio e ela vem com uma cota. Ela vai matar 6 milhões de pessoas e depois ela vai embora. E não há o que fazer, porque ninguém conhece essa merda, ninguém sabe de onde veio, cara. Não há explicação para marido e mulher dormindo um do lado do outro, a mulher morre e o marido não. Que explica isso? Não tem, ninguém descobriu o que era, né? O cara tomou 4 vacinas e morreu. O outro não tomou nenhuma vacina e tá bem. Ninguém explica essa merda, entendeu? Eu falei, se eu for tentar entrar na vibe, eu vou ficar louco. Eu vou continuar tocando minha vida, eu vou evitar, não vou sair lambendo corrimão na rua, né? Mas eu vou tratar minha vida sem ficar histérico. Eu cuidei assim. Mas pra mim foi muito fácil, eu estava sozinho. Então não tinha. O que aconteceu comigo é que o mercado acabou, né? Meu mercado de palestra acabou. No dia seguinte já não tinha nada, né? E aí foi complicado, mas foi a época de focar no online, né? Focar nos podcasts e tudo mais, que abriu esse campo aí. Mas essa paura mundial foi
complicada. E a gente conseguia enxergar que tinha países que estavam mais apavorados que nós ainda. Então, a Nova Zelândia foi um, né? Sim. A Austrália aparecia, o Canadá, cara. Eu falei, pô, esses caras estão todo mundo louco, Porque né? acho que as fronteiras da Austrália ficaram fechadas coisa de 2 anos e meio. 2 anos e meio, Ou seja, você não podia viajar, você tinha que ter uma Eu autorização. não consegui mandar coisa pelo correio pra lá. Eu tinha um Sim. pacote mandar pelo correio, o correio na Austrália a gente não Sim, entrega. sim. Como não? Quem que entrega? Outro jeito, Pelo correio não vai. É. E levou 1 ano. A gente acabou, assim, Sydney foi rígido, mas acho que a gente ainda foi um pouquinho menos do que Melbourne, né? Que foi... Porque, assim, os estados lá têm autonomias. Eles tinham autonomia. Então, assim, autonomia. Fechar Então, a fronteira, decidir o que... Então, Melbourne acho que foi um pouco pior, apesar que a gente teve um segundo lockdown em 2021, que ele foi mais pesado lá em Sydney, que durou aqui uns 6 meses, não, uns 5 meses, mais ou menos. Quando você fala lockdown, é lockdown Mesmo. mesmo. Não Não saia assim. de casa. De tipo assim, não pode sair a 5 quilômetros de casa. Tipo, o máximo. Vai de Você 5 tem um quilômetros raio. de casa. Senão a polícia te pega. Pode pegar, sim. E só que, né, na época a gente já estava começando o nosso negócio. Então, e até vamos chegar aí, que essa era a próxima, nessa loucura toda. Teu restaurante parou. Eu fiquei na Você tá na ONG. Você... Eu estava no final de trabalho na Canon e foi justamente ali quando começou a pandemia, que a gente já estava começando com as ideias do nosso negócio, que eu decidi de vez pendurar a gravata. Sim, virar um empreendedor pra valer. Qual é o negócio? Então, hoje, assim, nosso negócio, ele é meio camaleão, assim, ele foi se adaptando, foi mudando ao longo do tempo, assim. A ideia inicial era receber pessoas para experiências gastronômicas na nossa casa, no nosso quintal. Por isso que ele chama Quintal Project, né? Assim, a gente fez uma brincadeira ali com o inglês de ser kin. Kin é uma palavra que quer dizer empolgação, animação. Town, de cidade, então é um lugar entusiasta, digamos assim. E aí, quando o gringo pronuncia, parece o nosso quintal de casa. Legal, boa. E aí, então essa ideia inicial a gente mudou para uma casa nesse bairro que é bem... gastronômico, tem bastante cervejarias e tal. E aí a gente tinha essa ideia lúdica de receber, porque eu estava cansado da indústria de restaurantes também, de você cozinhar para um número e não para pessoas, para olhar ali na cara da pessoa, olhar no olho e falar assim, olha, eu cozinhei isso daqui, tal, tem história, tem isso e aquilo. A gente, o Mu trabalhou um tempo nos dois, né, eu também. A gente começou fazendo assim para amigos, aí faz para amigos de amigos, a gente teve alguns formatos que a gente fazia. O Monday Night Burgers que meu filho montou. Olha só. Exatamente isso. Começa a fazer em casa, vai, recebe 2 amigos, aí vira 4, aí um dia ele tem 18 amigos lá, metade dos quais ele nunca tinha visto na vida dele, se reunindo para ter uma noite de hambúrgueres. Até que o condomínio vai lá e chama a polícia e vira uma confusão. Aí ele descobre que ele tem que sair de lá porque virou um business, né? Mas ele acabou montando um negócio exatamente assim. Sim. Com esse conceito, cara. Não adianta você passar na rua, não vai ter um letreiro, entre aqui. Não vai ter. Quem vai tinha que entrar no site, botar um application, era convidado. No dia recebia o endereço, aí eu ia lá, tinha uma coisa muito especial, virava todo mundo amigo, virava uma festa, né? Era bem legal. A gente fez alguns formatos, assim, a gente tinha um formato de grupos para feijoada, bufês de feijoada e bufês de muqueca. Então a gente recebeu grupos de 10 a 20 pessoas e elas iam lá para passar a tarde no nosso quintal. Normalmente era de sábado ou de domingo e tal. E aí, isso pré-pandemia. Isso pré-pandemia. Antes da pandemia antes da pandemia. Isso foi 2018 que a gente começou. Para 2019. E a gente fazia em paralelo. Porque ainda trabalhava. Porque ainda trabalhava. Aí a gente montou um menu degustação que o tema era mandioca. Então, assim, a gente fez um menu degustação de 6 pratos, onde a gente recebia 10 pessoas para cada prato tinha um elemento de mandioca e a gente combinava gastronomia e história e cultura. Então a gente tinha uma apresentação, não tinha menu impresso, a gente ia falando todo como era criado aquele prato. Geralmente eram estranhos, 10 estranhos, porque eles não se conheciam. Vendia ticket individual. Ou um grupo reservava também.
E aí quando veio, isso estava meio entre pandemia, já estava entrando pandemia, mas a gente ainda conseguia navegar porque não tinha restrições tão rigorosas, assim. E como a gente tinha um outro trabalho também, quando baixava a pandemia, assim, alguma restrição maior, a gente continuava no nosso outro trabalho. E aí até que veio o segundo lockdown de Sydney em 2021, que daí foi que a gente estava com o mês de julho todo reservado. Acabou, e aí acabou tudo, a gente teve que devolver o dinheiro de muitas pessoas que já tinham reservado eventos. E aí a gente já prevendo isso, que poderia acontecer isso, a gente começou uma entrega, um sistema de entrega onde a gente fez uma experiência gastronômica na casa das pessoas. Então elas recebiam um prato da semana que vinha com uma história, vinha com um QR Code para acessar uma playlist que acompanhava aquele prato, muito inspirado do Café Brasil, nessa época, muita música aí boa. E aí foi que no lockdown a gente explodiu, no sentido de a gente pôde levar nossa comida por Sydney inteira. Como a gente trabalhava com alimentação, o Murilo podia entregar em todos os lugares de Sydney. Então a gente não tinha restrição dos 5 quilômetros. Quer dizer, acabou sendo bom. Acabou sendo bom para vocês. Que foi justamente na pandemia onde as pessoas talvez buscariam uma segurança maior. Foi quando eu saí do trabalho e falei, vamos cair de cabeça no nosso projeto, né? E as pessoas, elas estavam em lockdown, elas estavam precisando de um conforto, elas estavam comemorando os aniversários dentro de casa. E aí a comida... As celebrações e a comida, e as pessoas estavam trancadas dentro do país, os brasileiros principalmente. Então, foi um aconchego ali do Brasil na casa delas. Bom, muito bom. Tem que contar e deu certo, mas aí isso pegou. Pegou durante o lockdown, e aí quando acabou que foi abrindo as coisas, lógico que as pessoas estavam querendo sair, né? A gente já notou que mudou um pouquinho. A gente, o nosso business, porque nessa época o Murilo já tinha dado a louca e tinha largado tudo, e eu também. Então os dois estavam 100% no negócio. Sim. A gente já tinha dado essa cartada. Então a gente migrou para um outro serviço que foi o que dá a base hoje, ainda é hoje, do nosso negócio, de serviços de chefe personalizado. Então a gente cozinha a comida da semana das pessoas num formato bastante personalizado. Cada cliente tem um menu, um esquema totalmente personalizado para eles. Vocês viraram um marmiteiro. A gente virou marmiteiro. Vamos dar a marmita. Vamos fazer a diferença é que a pessoa escolhe que marmita que ela quer. É isso aí. Mas de uma forma bem, bem personalizada, assim, se ela faz dieta, se ela tem alergia, se ela tem uma dinâmica diferente. Então a gente fez essa base. A gente ainda continua fazendo eventos, mas de uma forma mais personalizada. Então a gente faz feijoada para eventos, que é uma coisa bem bacana, assim. A gente fez uma feijoada ano passado para a Unicef Austrália, então para 80 gringos comendo feijoada lá. Então a gente sempre tenta trazer essa cultura brasileira. Nós desenvolvemos uma linha de produtos. A gente desenvolveu uma linha de produtos que a gente até trouxe um item para você, que a gente tem geleias, chutney. Sabe que há um tempo atrás eu recebi, faz 10 anos, sei lá quanto tempo faz. Eu tinha feito um artigo qualquer conversando falando alguma coisa sobre a necessidade da gente consumir aquilo que é nosso aqui, né? Dizendo, cara, dê preferência para o que está perto de você. Exato. Cuide dos empregos aqui em volta, para de consumir o que está lá longe. E alguém da Austrália falou, cara, aqui tem de montão. E mandou para mim as fotos dos produtos com selo Made in Austrália. É um com o maior orgulho deles, um orgulho. Isso aqui é feito aqui. E aquilo tem um atendimento especial, né? Que é o contrário nosso aqui, né? Aqui, porra, se é do Brasil... não quero. Já tá mudando muito, tá mas, mudando, se é importado é bom. Se é feito aqui é meia boca, né? Mas aí mandaram, eu vi um selinho, era um triângulo. Um canguruzinho. Ele tem uma barrinha que ele mostra quanto daqueles produtos... Quantos por cento de produto australiano. Que legal. Você vai ver na nossa label, como chama? O rótulo. Você vai ver no nosso rótulo tem. E lá é o contrário, assim, nosso local. Tem gente que não compra se não for produzido da Austrália. Legal. Já é o contrário. Então a gente desenvolveu essa linha de produtos e também... Quer dizer, a Shopee lá não vinga, né?
Na verdade, assim, tem alguns outros sites, mas assim, existem, com essa força do Shopee. Eu achava aqui no Brasil, não. O pessoal, assim, ele prioriza. E aí, estamos chegando já no nosso final aqui. Bom, estão rolando, tá dando certo lá. Sim. Aí você resolve dar um break e dar um pulinho no Brasil para ver como é que estão as coisas aqui. Né? 6 anos sem vir o Brasil. Nós estamos em 23, 2015. 2017. 2017. Olha a minha conta. A pandemia, 2017, tirou metade dos meus neurônios, tinham 3, um e-mail foi embora, né? 2017 para cá. Cara, em 2017 para cá, o Brasil deu uma virada, cara. Foi uma virada, mudou bastante, mudou muito, né? E aí? Vocês tomaram um susto na hora que vocês chegaram aqui? Desceram no Brasil e falaram, cara, não é mais aquilo, continua sendo aquilo, ficou meio triste, não, tá legal. O que vocês viram aí? Qual foi a o última choque? vez que nós viemos por 15 dias, então em 2017, né? Então também a gente não conseguiu ter uma ideia tão boa na época. Foram 2 semanas que nós fomos no congresso de gastronomia, um casamento, voltamos para a Austrália. Então dessa vez vamos ficar 2 meses para entender. A gente quer conversar com as pessoas, entender como é que está o Brasil, porque muito tempo sem vir e toda a bagunça que foi nos últimos anos. Né? O mundo dividiu entre pré-Covid e pós-Covid também, né? Então... Teve o mundo e teve Brasil. O Brasil dividiu pré-2018 e pós-2018. Política, tudo foi uma bagunça sem tamanho. Então essa vinda, como a gente falou, é um termômetro para conversar com as pessoas e sentir. Acho que o saldo é positivo, né, dessa vinda para o Brasil. Por exemplo, Uber, né? Na Austrália, há muito tempo, sempre estava bem sólido. Até para vir para cá, eu falei, eu vou renovar minha carteira de motorista, que venceu em 2019. E aí depois eu fiquei pensando, não, acho que o Uber deve estar funcionando bem lá. Cheguei, funcionando super bem. Problema de locomoção, que antes tinha muito, né, em São Paulo, trânsito, não sei o quê. A parte de metrô, trem... Está um pouco melhor, mobilidade. Mas a gente veio um pouco assustado com a questão da violência, querendo ou não, é o que chega, muito do que chega fora. Sim. Mas eu não tive nenhuma experiência até agora. A gente, lógico que tem uma cautela, né, porque a gente acaba tendo... A gente não tem essa questão, né? Lá na Austrália, você pode usar seu celular meia-noite numa rua deserta. Então, assim, essa questão é uma coisa que pra gente aqui, lógico que a gente precisa... tem que ter muito mais cautela, né? Mas a gente não se sentiu ameaçado. Eu falo que eu tenho mais medo do trânsito, daquela coisa de caminhão, maluco, das pessoas no trânsito, do que da violência em si. Eu trouxe o cônsul de Israel em São Paulo aqui para fazer o Leadercast, e eu perguntei para ele, né, como é que é viver num país com a ameaça de cair um foguete na tua cabeça a cada segundo, né? Ele falou para mim, morar num país onde meus filhos vão para a escola sozinhos, eu não me preocupo. No Brasil eu não posso. Ele deu troco, ele falou, cara, nós estamos tão acostumados com isso que pra gente é trivial. A violência passa a ser algo trivial aqui para quem mora aqui, né? Quem vem de fora toma um choque. Porque, tira isso do bolso. Olha, tira esse brinco. Não vai com o celular. Como não vai, né? Mas vocês sentiram em casa? Chegaram aqui ou não? Pouco. Não como eu achei que talvez. Na casa da família, tudo bem. Sim. Mas fora, a gente já se sente, acho que, bastante australiano. Hoje, eu acho que, na verdade, a vinda para o Brasil nos mostrou o quanto de australiano a gente tem. Que eu acho que talvez lá a gente não perceba. Porque você está vivendo lá, você aceita algumas coisas, você já está muito inserido lá, talvez você não perceba quantos costumes australianos você acaba adquirindo, e aí quando você está no Brasil, você fala assim, nossa, eu já penso mais do que como um australiano do que como um brasileiro. Me dá um exemplo. Outro dia entrevistei uma amiga minha, argentina. E ela falou, quando eu cheguei no Brasil, tomei alguns choques, né? E ela falou, o choque primeiro que eu tomei aqui é o seguinte, cara, como é que vocês se conformam em ficar numa fila? Nossa. Como é que vocês entram na fila e tá tudo bem, e quando alguém reclama, calma, como é que vocês se conformam a pegar um celular que não funciona? E quando você reclama, o cara, peraí que daqui a pouco o sinal volta. Ela falou, isso me chocou.
E é uma argentina, que está aqui do lado da gente, né? Uma coisa que a gente comenta praticamente em todo lugar que a gente vai. Eu ainda sempre trabalhei, quando eu trabalhava nas empresas, né, com eficiência de processo, o Brasil é, de forma geral, assim, né, eu vou generalizar, é muito ineficiente, produtividade é muito baixa. Sim. Para qualquer coisa, desde tá do aeroporto até um cafezinho que você vai tomar na esquina. Tá pavoroso, cara. Né? Eu que moro aqui e que estou aqui há 67 anos, eu estou assustado, cara. A queda de qualidade do serviço no Brasil é um negócio pavoroso. E antigamente você sentia isso nas coisas mais específicas, né? Alguma coisa que precisava de uma eficiência, de uma especialização maior. Você fala, eu tinha um problema porque eu peguei um pintor ruim, né? E o pintor tem que ser um pintor bom, né? Hoje em dia, cara, o moleque que corta frios na padaria é uma porcaria. Nossa, corta mal o frio. Como assim, cara? O moleque que bota as coisas no saco. Que isso, cara? Nós tivemos preso. Que cara feio essa aí, bicho? O que aconteceu? Isso aqui, uma coisa a gente comenta também, porque o Brasil tem aquela coisa, o brasileiro é amigável, todo mundo sorrindo, essa caricatura que tem, né, um pouco do Brasil. Eu falei, olha, eu não senti tanto, não sei se os últimos períodos o pessoal deu uma murchada. Claro, se por você tudo, parar pra pensar, né? rir de quê? E da desgraça. Eu tenho uma palestra minha que eu falo eu criei um termo chamado brasiliência, que é a brasilidade com resiliência. Eu falo, cara, então tá tudo uma merda, tá tudo um horror, enchente, aquele pavor. Bota 2 cervejas e uma carninha, tá resolvido. Depois a gente se vira. Então, o brasileiro tem esse espírito, né? Ele não sofre tal ponto. O pavor vira sambinha. E às vezes você não faz você não tem aquela não tá conformado e peraí, deixa eu mudar isso daqui, que nem a gente, vou pra fora ou vou tentar criar alguma coisa. Não, você se conforma, você toma cerveja mesmo. E isso é uma coisa que às vezes incomoda a gente, principalmente essa parte da eficiência. Lá na Austrália tudo é por hora. Então, assim, time is money, né? Assim, a expressão time is money é literal lá, né? Tempo é dinheiro o tempo todo. Então, assim, nós como empreendedores lá, hoje a gente também tem um negócio de 2 pessoas, a gente não tem pessoas contratadas. Tem pessoal de social media, você contrata assim, como você. A gente tem ali as pessoas, né? Os prestadores de serviços, Mas porque a gente não consegue, porque é muito caro, então a gente tem que ter um máximo de eficiência e produtividade. Então, assim, quando a gente vê aqui no Brasil, aí você vai, a gente tem até um exemplo do sorvete. Lá, né? A gente foi pro Pará, né, para Belém do Pará, e a gente estava observando, assim, num lugar ali nas Docas, que é um lugar, né, bem famoso, vários restaurantes, aí tinha uma sorveteria, um quiosque, era um quiosque de uma sorveteria, essas ilhas de sorvete. Tinham 11 atendentes, a gente contou. 11 pessoas. Eles se esbarravam ali naquela coisa e nem tinha 11 pessoas esperando para tomar sorvete. E a gente falou assim, gente, isso nunca aconteceria na Austrália. Porque assim, não é que tem mais gente que vai ser mais eficiente. Pelo contrário, eles estavam se batendo ali e ninguém estava chegando a lugar nenhum. Então, acho que aquilo resume o Brasil nessa coisa das pessoas hoje. Daí elas acabam sendo mais acomodadas, elas acabam... a gente pensa que porque tem mais pessoas vai ser mais eficiente, o negócio vai estar pronto mais rápido, mas pelo contrário, a gente está notando uma acomodação maior. Você dilui ali o trabalho, aí fica, acho que o outro vai fazer, o outro vai fazer. É assim mesmo. E aquela cervejinha aqui. Quando foi? Anteontem eu estava trabalhando aqui, toca campainha. Num horário que não era para tocar campainha. Esperando. Aí eu desço ver que era. Eu abro a coisa, tinha acho que 8 garis que estavam limpando a rua e um deles tocou a campainha para ver se eu não dava uma caixinha para eles tomar um café. Gari da prefeitura, com roupa de prefeitura e tudo mais, e tocou minha campainha para eu ir lá. O cara, toma aí, você não tem uma evento tomar um café, não sei o que. Aí eu olhei para aquilo e falei, cara, será que uma coisa dessa acontece no primeiro mundo, cara? Quando o cara vem, ele toca a campainha, ele tira você da tua produção, aí me dá uma graninha para eu tomar um café, mas, sabe, é um nó. Eu olhei aqui e falei, cara, eu acho que isso é só aqui. Não sei se tem em outro lugar. Eu consigo imaginar um cara apertando a campainha e falando, tô fudido, tô com fome, sou pobre, me dá um pão duro. Isso eu consigo entender. Não, os caras estão trabalhando, cara. O cara parou,
pra tocar a campainha, pra tomar um cafezinho. Eu falei, vocês têm lá fora. E essas coisas me incomodam, sabe? Não é por ter ou não ter o dinheiro, nada disso. Não é disso, não é não a é quebra isso. do processo, entendeu? Tá todo mundo... Vamos acabar isso aqui logo pra poder fazer mais, né? Não tem essa. Não tem. E a turma se conforma. Isso que nos assusta um pouco. Aquela cervejinha que o brasileiro vai terminar em pizza, né? Vai terminar em cerveja, e a gente acaba se acostumando a tomar, o brasileiro acaba se acostumando a tomar cerveja quente. Aí com o tempo vai ser cerveja quente e sem gás. E você vai levando e indo uma boa, você vai normalizando as coisas. Né? Normalizando os problemas. Que é o nível de exigência que lá fora... também é aquela história, depois que você experimenta, você sabe que há uma opção e que é possível que as coisas funcionem, é difícil você voltar e aceitar. Mas, cara, é tanta porrada que chega uma hora que você aceita. Você aceita. Cara, é assim, não tem, como é que eu vou mudar essa... Como é que eu vou gritar com a atendente da companhia aérea porque mudaram o portão do meu avião? Que não adianta, bicho. Quem mudou o portão não tá nem aí com quem vai estar lá. Aí se perde no caminho e você fala, o sistema é tão enrolado que é impossível desenrolar. E essa energia também, você começa a selecionar as lutas que você vai lutar, porque se você for brigar com tudo, né, você realmente não vive. Tem que saber escolher quais as lutas, porque até no que a gente imagina, né, a Cris até comentou antes, de uma possível volta para o Brasil, que a gente pensa perto da família, ter filhos perto da família, a gente pensa muito. Teve um Café Brasil, eu não vou lembrar qual que é, que você fala a questão do brasileiro, já há muito tempo foi esse Café Brasil, dos brasileiros que saindo, acabam se especializando, aprendendo coisas lá fora, e você até fala assim, o Brasil está de braços abertos, né? O Brasil precisa. Sim, votem com o que vocês aprenderam. Exato. Votem com essa... Pô, eu já vi que dá para fazer, cara. Então vamos implementar aqui. Para de se conformar que eu vi que funciona. Exato, né? exato. Lá fora deu certo, por que não dá aqui? A gente tem um pouco disso, um pouco não, tem bastante. A gente aprendeu muito lá fora e está aprendendo, empreendendo fora, vendo como pode ser simples, né? Algumas coisas e como elas funcionam. E trazer para cá bastante disso. Até num material de marketing que a gente tem uma frase que a gente gosta que fala think global, act local, né? Então pense globalmente, né? E haja localmente, porque você tenta... se mudar o mundo, você não vai conseguir. Não, mas a tua esquina dá para dar um jeitinho nela. Dá para dar um jeitinho. E eu acho que o Café Brasil nos inspira muito a isso. Então, quando é que vocês tomaram contato com o Café Brasil? Lá? Ou aqui? Foi quando eu pendurei a gravata. Foi na primeira semana. Então, 2017. Não. A gravata definitiva que foi na pandemia. Na pandemia? 2020. Então é pouquinho, faz pouco tempo. Foi... Você não tinha o hábito de ouvir podcast? Não havia esse hábito lá? Eu tinha um podcast com uns amigos meus, que eu jogo basquete lá. Sim. Então tinha um podcast sobre basquete. Só de áudio? Só de áudio, tá. Gravava cada um na sua casa, e aí depois um outro amigo meu condensava. Então eu saí, foi acho na segunda semana de eu ter saído, que foi no meio de novembro, eu saí final de outubro, e eu tava cortando a grama do quintal, porque a gente ia ter um evento. Eu falei, deixa eu ouvir alguma coisa, que eu fui no Spotify, eu pesquisei assim, cultura, Brasil. Eu coloquei Brasil, cultura, música e política, uma coisa assim. E aí veio Café Brasil. Aí eu falei, o primeiro que veio, eu falei, legal, deixa eu ver aqui. Era o episódio 760 e pouco, 40 e pouco. Aí começou a tocar, veio o depoimento de um ouvinte. E o ouvinte falando, nossa, Luciano, ouço o seu podcast desde não sei quando, muito tempo, eu fiz direito, advocacia, não sei o que, mas o que eu aprendi no podcast foi muito mais do que eu aprendi na universidade. Eu ouvi e falei, o cara tá falando, balela. Falei, aí o depoimento começou assim, eu falei, bom, vamos ver, vai. Aí depois que eu ouvi, falei, putz... Eu lembro até hoje você chegando e falando assim, nossa, eu encontrei um podcast muito legal, nossa, muito legal. Só que eu vi que ele é muito antigo. Eu olhei e falei, era lá de 2006, acho. E esse episódio era um dos mais recentes, que era do final de 2020. Aí eu fui lá no primeiro. Falei, bom, deixa eu ouvir o primeiro, 2005, como é que era, né? A voz do narrador estava diferente. Era tudo diferente. Mas eu falei, vamos ver.
O conteúdo é parecido, mas sim, tem a mesma linha. A plástica era totalmente diferente, né? Aí eu fui do primeiro, segundo, terceiro, aí eu comecei a ficar muito engajado no ouvir. Eu falei, nossa, acho que eu vou fazer, ainda mais por estarmos tanto tempo longe do Brasil, eu fiz meio que uma viagem, né, no tempo, para entender o que estava acontecendo no Brasil. Não só o que estava acontecendo, mas como é que estava a cultura, ter mais contato com a cultura e principalmente música. Meu pai é muito de música, eu também. Aí nós fizemos uma viagem pela costa da Austrália, de van, saímos de Sydney, fomos até Byron Bay. E eu fui acho que 10 horas dirigindo. A gente foi umas 10 horas direto, ouvindo Café Brasil e a volta também. E a volta também. Que legal. E a volta foi direto, porque a ida a gente foi parando. Mas a volta foi direto. Parar, então a gente ouviu assim 8 horas de Café Brasil direto. Sem parar. E aí engrenou, e aí eu vi todos os Café Brasil, todos os cafezinhos, todos os café com leite. Todo o Leadercast. Você está falando em 1.700 episódios, cara. Barbaridade. Foram 2 anos foram 2 anos e pouco para ouvir tudo. Todo desatualizado agora dos últimos, né? Porque as férias aqui. Mas aí eu falava pra ele assim, como que vai ser quando você terminar? Quando você chegar na top? Porque vai dar um vazio, né? Você ouve ali e tal. E aí ele falou assim, não, ele ficou até meio quieto, assim, refletindo tudo, né? Digerindo todos esses episódios. E aí eu falava pra ele assim, um dia a gente vai no Leadercast. Tamo aí. É verdade. Deu certo, olha só. Isso é que nem assistir Game of Thrones, cara. Pô, acabou a série, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora que não tem mais a série? Bom, vou ter que procurar outra, né? Vamos ver se dá certo lá, né? Mas o Café Brasil vai continuar. E até no período, você começou com as assinaturas, mas eu tava lá em 2016, eu nem sei se o Café Brasil ainda tá indo, porque eu não ouvia nenhum pra frente. Não ouvia nenhum pra frente, ele era tudo surpresa. Só pra trás. Tá. Era tudo surpresa. Eu comecei do 1, falei, não sei se o Café Brasil ainda existe, não sei se o Luciano tá vivo ou não. E eu falei, bom, quando eu terminar, vamos ver, se tiver ainda, vamos fazer eu quero fazer a assinatura. A gente assinou tudo depois. Bom, e os planos aí? O que vem pela frente? Vocês estão agora dando essa avaliada, vão continuar lá. Se alguém quiser conversar com vocês, tem como? Sim, no Instagram é o nosso maior contato ali, né, de entrar com a gente. Eu sou a cozinheira, mas eu sou a social media, eu sou customer service. Então, Quintal Project, né, com K e N. Então vamos lá, @Kim, que é Não, K. Desculpa. K-E-E-N. Tá, Kim, tá. Town, de cidade, né? Tá. T-O-W-N. Project. Tudo junto. Quintal Project junto. Então, vamos lá. K-E-E-N, Town, T-O-W-N, Project. Ponto, nada. Não, ponto nada. Tem o nosso website, que é a mesma coisa. Se digitar no Google, no Google acha a gente também, porque a gente tem nosso site, tem uma página lá para entrar em contato com a gente. E hoje as expectativas para o Brasil, eu acho que muita gente perguntou, e aí, mudou? Vão querer voltar mesmo? Eu acho que sim, eu acho que a gente está mais... eu acho que essa coisa de... algo mexe muito forte com a gente, além do abraço redondo, mas eu acho que é o nosso... O que vai ser o nosso Everest, sabe? De tipo assim, de o que a gente... o lugar onde a gente quer chegar, mas também como a gente vai poder impactar positivamente na vida das pessoas. A gente tem esse... Vai ter um propósito aí. Tem um propósito. O que é o nosso Café Brasil, sabe? Nosso legado. E eu acho que, assim, a Austrália é um país super desenvolvido, as pessoas têm muitas oportunidades lá, tanto pelo governo, as coisas fluem mais fáceis. E a gente pensa que lá... Acho que a Cris e o Mu e o Quintal, acho que as pessoas lá, elas estão bem servidas já com outras coisas. Eu acho que talvez a gente poderia impactar muito mais se a gente estivesse aqui. Talvez o Brasil precise mais da gente. Eu vou encerrar com o Tom Jobim, então, dizendo que morar na Austrália é muito bom, mas é uma merda. Morar no Brasil é uma merda, mas é muito bom.
É isso. Obrigado pela visita. Né? Obrigada, querido. E boa viagem de volta com vocês lá, viu? Sim, Tamo junto aí. Obrigada. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br. O que é habilitar o futuro da sua empresa hoje? A Embratel explica. Habilitar é acelerar sua operação com a rede privativa 5G. Habilitar é aumentar sua capacidade de inovação com cloud computing. Habilitar é proteger os dados do seu negócio com segurança cibernética. Habilitar é preparar sua empresa para inovar com inteligência artificial, internet das coisas e analytics. Embratel, habilite sua empresa para o próximo nível.